Sabe aquela famosa cena? Um jogador pega a bola, o cronômetro tá quase zerado, ele arremessa, tudo fica em câmera lenta. 2 segundos demoram 2 minutos para passarem. E no final, tudo dá certo. Isso, meus amigos, é um legítimo filme de esportes. Eu sei que você já viu um desses filmes, ou talvez já tenha visto até 10. Todos eles terminam exatamente desse mesmo jeito. Tudo se resolve no último segundo, a torcida grita, se abraça, chora, a música sobe como se fosse uma propaganda épica da Nike. Bom, eu poderia falar de diversos filmes que têm uma estrutura muito parecida, e mesmo sabendo como tudo vai acabar, a gente continua com o coração na mão. Não importa se é o time da cadeia disputando com os carcereiros, apesar de ser bem previsível, essas histórias são muito boas. Mas depois de alguns filmes eu fiquei com uma pergunta na minha cabeça: por que gostamos tanto desses filmes? E o que tornam eles tão bons assim? Eu já perdi a conta de quantos filmes de esportes eu já assisti na minha vida. Moneyball, Coach Carter, Space Jam, Golpe Baixo, Rocky, Rush, Rivais. E apesar de muitos desses filmes serem de esportes que quase ninguém pratica, ou até desconhecidos para muitos, nós sempre acabamos assistindo esses filmes e nos empolgando com a história. Justamente porque muitos desses filmes não têm o esporte como foco principal, mas sim pessoas tentando encontrar um propósito no mundo, provar que são capazes. O esporte acaba sendo apenas um meio para contar boas histórias. Mas um detalhe me chama muito a atenção. Afinal, como bom observador e comentarista de sofá sobre Olimpíadas, eu reparei que nesses filmes a diferença entre o jogo de verdade e como eles são retratados é muito diferente. Todas as vezes que assistimos um filme, tudo é dramático, intenso, coreografado, é lindo de assistir. E um esporte de verdade ele acaba com uma falta besta, uma diferença grande no placar, a torcida no estacionamento pedindo Uber antes do apito final. Essas cenas e conclusões nos filmes nos animam, nos deixam muito empolgado. E no jogo de verdade é bem mais chato do que isso. Raramente um jogo de basquete é decidido no último segundo, e em alguns esportes nada acontece por muito tempo. Mas afinal, quais são os elementos de um filme de esporte que fazem eles serem tão bons assim? Após horas, ou melhor, anos assistindo filmes, eu cheguei a uma conclusão, e percebi que existem 3 pontos em comum nesses filmes que fazem essas histórias serem tão boas e emocionantes. O protagonista ele é um ponto fundamental para essa história dar certo e nos trazer uma identificação imediata. Ele precisa ser alguém cheio de falhas, relativamente normal. O famoso azarão, ou como costumam chamar em inglês, o underdog. Sabe aquela pessoa que tem a vida relativamente normal no começo do filme, mas que no final tá pulando mais do que o Michael Jordan e fazendo todo mundo torcer por ele? Ele tem que ser um cara cheio de sonhos, de origem humilde, batalhador, que não desiste fácil dos seus objetivos, que sabe ser perseverante e muitas vezes não é o cara mais talentoso de todos. Ele precisa lutar contra todas as adversidades para alcançar os seus objetivos. Em um filme de esporte, essa pessoa já tem a familiaridade com o que ele está fazendo. Ele era muito bom, mas por algum motivo ele deixou de praticar esse esporte. Até que surge uma chance de redenção. É praticamente uma fórmula mágica, e só com a descrição eu tenho certeza que você já lembrou de alguns filmes. Eu poderia estar falando de Rocky, por exemplo, de Jamaica Abaixo de Zero, aquele filme sobre uma equipe de bobsled jamaicano. Isso mesmo, aquele trenó na neve que a gente vê nas Olimpíadas de Inverno. Isso é uma história real, e virou um filme que é muito bom. Enfim, é uma fórmula padrão para que o público se identifique com o protagonista, sinta as dores dele, se coloque na pele do personagem principal e principalmente faça você acreditar que ele pode ganhar, mas também que ele te coloque em uma posição de que se ele ganhar, não vai ser tão fácil assim. Essa fórmula ela é tão famosa que ela se encaixa em diversos tipos de filme também. O Frodo do Senhor dos Anéis é assim, o Harry Potter, o Peter Parker. A verdade é que a gente ama torcer para quem parece pequeno demais para fazer a diferença. Mas quando a gente vê esse personagem crescendo, evoluindo, melhorando, vencendo os desafios, a gente sente que talvez seja possível e que a vida de algum jeito vale a pena. Outra peça fundamental para prender a nossa atenção é o treinador ou mentor do protagonista. Aquela pessoa que sabe como funciona o esporte, que dá dicas, conselhos, que fala frases de impacto o tempo inteiro. Ele tá ali para ser praticamente uma figura paterna. É claro que ele também é o responsável pelo momento mais importante do filme, o famoso discurso motivacional.
aquele momento de ouro do filme, quando ele reúne todo o time e faz um discurso poderoso que você até esquece que esse mesmo técnico estava xingando todo mundo há 10 minutos atrás. Ele fala que aquele momento é decisivo e que a vida de todo mundo depende dos próximos minutos. Ou como o mundo é injusto, mas que eles estão ali para provar que tudo é possível, que a vida vale a pena. Sabe aquela famosa cena motivacional que o seu chefe sempre usa na reunião de metas da empresa? Então, a culpa é desse personagem, e acredite, esse é um momento fundamental do filme. É aquela cena onde o público fica empolgado querendo levantar e dar um grito. You know, when you get old in life, things get taken from you. I mean, that's part of life. But you only learn that when you start losing stuff. You find out life's this game of inches. So is football. Because in either game, life or football, the margin for error is so small. I mean, 1/2 a step too late or too early, and you don't quite make it. 1/2 second too slow, too fast, you don't quite catch it. The inches we need are everywhere around us. Hell yeah. They're in every break of the game, every minute, every second. On this team, we fight for that inch. On this team, we tear ourselves and everyone else around us to pieces for that inch. We claw with our fingernails for that inch. Because we know when we add up all those inches, that's gonna make the fucking difference between winning and losing. Between living and dying. I'll tell you this, in any fight, it's the guy who's willing to die who's gonna win that inch. And I know if I'm gonna have any life anymore, it's because I'm still willing to fight and die for that inch. Because that's what living is. The 6 inches in front of your face. Now, I can't make you do it. You gotta look at the guy next to you. Look into his eyes. Now, I think you're gonna see a guy who will go that inch with you. Hell yeah. You're gonna see a guy who will sacrifice himself for this team because he knows when it comes down to it, you're gonna do the same for him. That's a team, gentlemen. Hell yeah. And either we heal now as a team, or we will die as individuals. Isso é tão forte que existe até um gênero no YouTube de discursos motivacionais. Tem gente que assiste como se fosse podcast de manhã para se sentir produtivo e ganhar aquele ânimo extra. Sabe a rotina diária? 3 xícaras de café, meditação, um banho gelado e um discurso do rock. E bom, antes do último item eu queria me apresentar, eu me chamo Marcelo Busato, eu sou um curioso que adora cinema, coisas aleatórias. Eu queria pedir um like pra vocês e avisar que eu tô preparando vários vídeos legais também e... Bom, bora pro último item então. E por último, o principal elemento que faz os filmes de esporte serem tão bons assim, que é a superação. Ele ocorre na última parte do filme. É aquele momento decisivo, o jogo final, tudo pelo qual eles treinaram, onde todos os sonhos são colocados à prova, o nosso protagonista tem um embate lendário. Todo o drama, a edição, a música nos traz aquela emoção, aquela empolgação, e quase sempre seguimos uma fórmula padrão também. O adversário ele fica na frente o tempo todo, ele abre uma vantagem. Quando chega no intervalo tudo parece perdido, o jogo tá praticamente acabado. Tá todo mundo exausto, desacreditado. Eis que surge o nosso discurso inspirador. Os jogadores decidem dar suas vidas para vencer o jogo, eles tiram força de onde não tem. E é nesse momento onde tudo começa a mudar. Até que próximo do final do jogo tudo vai ser resolvido no último lance. Todo o sofrimento, os lances impossíveis, a reviravolta. Finalmente as pessoas que eram desacreditadas, desajeitadas e não se encaixavam em praticamente quase nada, acabam de sair vitoriosas. Eles superam todos os limites e finalmente a vida faz sentido. Essa estrutura funciona tão bem que mesmo depois de assistir vários filmes ela continua mexendo com a gente. Isso porque ela se conecta com um sentimento muito humano. A ideia de que o esforço vale a pena, que mesmo quando tudo parece perdido ainda tem uma chance, é quase uma parábola moderna, sabe? É um lembrete de que a vida é difícil, mas vale a pena. Mas é claro que você deve ter lembrado de algum filme onde o protagonista não sai vitorioso no final. Rock é um bom exemplo disso.
Mas no final do filme ele sempre ganha alguma coisa. Respeito, maturidade, conhecimento, confiança dos outros, o que também é um bom final. Nem toda história precisa de um troféu no final. Às vezes só de estar lá, de ter lutado, de não ter desistido, o que importa nessas histórias acaba sendo a jornada e a superação. Filmes de esportes, no final das contas, são um exercício de fé. Fé na superação, no impossível, de que aquele último lance vai mudar tudo. Na vida real não existe câmera lenta ou final feliz, mas no cinema a gente encontra um conforto que mesmo quando tudo parece perdido, ainda existe uma chance de virar o jogo. E no fim das contas todo mundo gosta de uma história de vitória, porque nos faz sentir algo verdadeiro, porque esse é o poder do cinema, transformar suor em dor, superação em emoção. Porque no final filmes de esportes não são só sobre o esporte, eles são sobre resiliência, sobre superação, sobre encontrar força em momentos difíceis. É sobre o quanto você aguenta apanhar e seguir em frente.